Quando você quiser. Ok. Então, é um prazer retomar os trabalhos nesse segundo dia de colóquio Brasil, País Independente, pensar a teoria da dependência dos anos, 200 anos depois de 1822. Teremos agora a mesa A Perspectiva da Dependência no centro do debate, com os professores Alexandre Freitas Barbosa, Gustavo Azenha e Pedro Zaluti Bastos. Vamos começar com a fala do professor Alexandre Barbosa. O professor Alexandre é professor do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, autor de várias publicações sobre história econômica do Brasil, sobre economia brasileira. A mais recente delas, um estudo sobre Rômulo Almeida, o Brasil desenvolvimentista e a trajetória de Rômulo Almeida. Foi ganhadora do prêmio de melhor livro de economia do Conselho Federal de Economia do Brasil. Enfim, tem uma vasta trajetória e biografia. Eu deixo para vocês verem o currículo Lattes do Alexandre e vamos passar logo a sua comunicação, que versará sobre Underdevelopment and Dependency in the Long Run, Celso Furtado, Florestan Fernandes and the Historical Structuralist Interpretation Style in Brazil. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar com vocês aqui nesse seminário. Os nossos companheiros e companheiras que estão no Brasil nos ouvem? Eu acho que sim, né? Sim, sim. Queria dizer que tenho acompanhado, desde ontem nós estamos tendo um debate muito interessante com estudiosos do tema, trazendo novas perspectivas de pesquisa. Estou muito empolgado de estar aqui. Queria agradecer ao Flores, ao Paulo, ao Ian, por terem organizado esse seminário. Sem vocês, nada disso teria sido possível. E acho que nós temos aí um material interessante para pensar num livro, no futuro. Queria saudar as pessoas que estão nos ouvindo do Brasil, meu grande amigo Pedro Paulo, a Tatiana Beringer, companheira também, e as outras pessoas que estão nos ouvindo. Bom, Paulo, você sabe que eu tenho a mania de falar muito, né? Eu trouxe um PowerPoint em inglês, imaginando que a gente talvez tivesse um público em inglês. Então, o PowerPoint está em inglês, mas eu vou falar em português e passando. O que é que eu trouxe para vocês? São algumas ideias que eu venho trabalhando há algum tempo e é a primeira vez que eu as organizo dessa maneira. Tá? A minha pesquisa que estou realizando com Bolsa Produtividade do CNPq. E, bom, como é a primeira vez que eu apresento, e são ideias assim, tento abrir um pouco, né, essa caixa do subdesenvolvimento, dependência, olhando de uma perspectiva ampla, não necessariamente focando nas teorias do subdesenvolvimento e da dependência. Então é importante ter o retorno de vocês para saber até que ponto isso faz sentido ou não. É importante nós pensarmos juntos, coletivamente. Tá? Espero que seja interessante, especialmente para os pesquisadores mais jovens. Então a apresentação, a estrutura, começar com alguns usos e atitudes em relação a conceitos como subdesenvolvimento. Eu coloco got it? Tem que colocar aqui, eu sou meio ruim aqui, é capaz de eu estragar tudo aqui. Você viu que eu não tenho muita habilidade, né, Gustavo? Então, um pouco as atitudes e usos de subdesenvolvimento e dependência. Depois eu trago a ideia de um estilo de interpretação histórico-estruturalista, que é a junção de um método comum com variantes teóricas, é como eu estou trabalhando. Tem uma outra parte do texto que eu apresentei, que aqui eu não vou focar tanto, né, na possibilidade de uma parceria entre Celso Furtado e Florestan, tentando fazer diálogos entre alguns desses autores. Falar sobre alguns dos novos adversários que nós temos aí pelo caminho, caso queiramos resgatar, retomar em alguma perspectiva.
talvez adversários, entre aspas, em alguns casos, e estou trabalhando com a ideia de um abandono desse estilo de interpretação estrutural. Talvez seja uma histórico estrutural, talvez seja uma palavra forte, mas estamos todos aqui para debater. E a perspectiva de uma ressurreição, eu acho que, né, não é exatamente essa palavra, mas trata-se de uma provocação, e discutir então qual seria o significado de subdesenvolvimento e dependência. E aí eu trago algumas questões que eu não conseguirei responder, trarei algumas questões para o público em geral. Tá? Bom, a primeira, estou tentando olhar com distanciamento histórico, a partir de uma posição na universidade pública, olhando para uma tradição de pensamento e, ao mesmo tempo, olhando para colegas, para como a gente utiliza alguns desses conceitos. Então eu percebo, e talvez eu esteja fazendo uma crítica, e isso é também uma autocrítica forte, quando eu percebo o uso de subdesenvolvimento e dependência nos dias de hoje, para mim parece que eles se tornaram quase que adjetivos desprovidos de teoria. Uma economia subdesenvolvida, o capitalismo é dependente. Quando a gente fala isso hoje, o que a gente está querendo dizer? Então é quase como se nós falássemos isso e as pessoas que nos ouvem interpretam da sua maneira, ou seja, isso estava vinculado a uma totalidade, a um estilo de pensamento, né, com uma embocadura metodológica. Então isso de alguma maneira seria o reflexo de um certo abandono desse estilo, né? Viraram adjetivos. Ou então nós nos referimos às teorias do subdesenvolvimento e da dependência como localizadas no passado, e alguns vão dizer que elas teriam sido falseadas pela realidade. Mas falsificadas por quem? Por qual realidade? Né? Então tem umas teorias às vezes concebidas como algo rígido. Eu acho que elas não eram teorias, né? Isso abre todo um debate, mas ferramentas metodológicas que levam a uma interpretação histórica de realidades complexas, e ao mesmo tempo o que se chama de teoria do subdesenvolvimento e teoria da dependência, elas estão ligadas desde o início. Eu não consigo separar uma da outra. Né? Então a gente fala, a teoria da dependência, da subdesenvolvimento vem da CEPAL, e depois eu tenho duas vertentes da teoria da dependência. Legal, fantástico, acho que essa é a maneira de ler. Eu estou tentando buscar na longa duração um estilo de interpretação histórico-estrutural. E hoje, uma outra forma de ler é o que nós fazemos aqui. Por que nós ainda estamos brigando com essas categorias, né? Por que nós fazemos isso, né? A minha hipótese é de que os conceitos eles são costurados, né, em arcabouços metodológicos mais amplos, partindo de premissas objetivas, linhas teóricas, de modo a acompanhar o movimento da história. E aí, nesse sentido, elas podem se mostrar úteis, né? Então, eu parto dessa constatação, né? Houve um abandono nos anos 80 do estilo de interpretação, e hoje o que nós temos é um novo campo, né? Que é o pensamento político-social. Novo campo das ciências sociais. As pessoas se encontram na Unpox, às vezes até eu, Pedro Paulo está aqui conosco, né? Economistas que trabalham com história econômica participam. Tem também, se a gente for pensar, um grupo de pensamento, né? Um campo de pensamento econômico, né? Que está separado da reflexão do presente. Então, esse novo campo das ciências sociais, pensamento político-social brasileiro, trata de como esses autores pensaram determinadas questões no passado, e não há uma perspectiva de atualização, não tanto desses autores, mas dos seus métodos e variantes teóricas. Eu acho que nós estamos num momento importante, agora com a eleição do Lula. Tenho chamado, isso é obviamente provisório, né, o interregno. Nós tivemos uma nova república, 85 a 2016, o interregno não republicano. Eu não gosto da palavra fascismo para se referir a esse governo, mas esse é um outro debate. E agora nós temos um novo início, né? E como é que nós atuamos nesse contexto se nós não temos um estilo de interpretação do capitalismo realmente existente no Brasil e das suas conexões, né?
Então a ideia é que, beneficiado pelo distanciamento histórico, obviamente que esses autores tinham até suas querelas pessoais, ou suas diferenças, eles não se vinham montando um estilo de interpretação histórico-estrutural. Hoje, depois de 40 anos que eu vejo o abandono, eu posso, de alguma maneira, vê-los como parte de um todo, que pode ser recuperado, obviamente, e completamente remodelado, já que são outras as problemáticas, né? Então a ideia é que esse estilo é um ativo coletivo, inclusive para intervir sobre o presente, né? E todos esses autores se perguntavam: que sociedade é a nossa? Né? Uma sociedade escravista que se transformou numa sociedade capitalista, dependente, subdesenvolvida, cada um utilizando os termos. Então, que sociedade é essa? Como nós podemos entender o desenvolvimento do capitalismo no Brasil e superar as desigualdades internas e as desigualdades criadas pela nossa inserção periférica, né? Então, essa é a agenda de pesquisa. E aí, depois de ler muitos desses autores, eu aqui escolhi 4, poderia, né? O Caio Prado, o Rangel, Celso Furtado, o Florestan. Tem uma terceira geração que floresce nos anos 70, que junta o SEBRAP, o IUPERJ e a Escola de Campinas da Unicamp, que são todos, de alguma maneira, processam contribuições desses autores e as correntes do pensamento econômico social vindas do centro, né? Então, tentando ver o que tem de comum, é um método, e a partir desse método, cada um desenvolve a sua variante teórica. Os economistas, geralmente, muitos colegas, quando falam o método histórico-estrutural foi invenção da CEPAL. Eu acho que a CEPAL tinha uma doutrina econômica, tem uma relevância importantíssima, né? Acho que o método histórico-estrutural, no Celso Furtado, tem uma realização bastante além. Isso está no Ricardo Biechovsky, né? É ali que você vai, né? Mas eu acho que no Brasil e outros países da América Latina existe uma tradição que remonta a Caio Prado Júnior ou a outros autores, tá? Então aqui eu não estou preocupado em tecer teoria se o Caio Prado era dependentista ou não, mas tentar mostrar que existe um estilo de interpretação com 6 premissas básicas. A primeira é a relevância da dimensão econômica. Pensando nas dinâmicas, na dinâmica das estruturas no longo prazo, na interação entre mudança e continuidade e, por sua vez, na interação com as estruturas sociais e de poder. Então é interdisciplinar na veia. Vai mostrando as transformações históricas de determinados espaços concretos, na sua relação com a economia mundo. Daí vem a terceira questão, ou seja, todas essas estruturas econômicas e sociais que se transformam, se remodelam, se reprocessam, se reciclam, a partir de transformações sistêmicas, mudam as relações entre centro e periferia. Mas não são mudanças vindas de dentro, ou seja, por isso que nós nos referimos a subdesenvolvimento, sociedades, economias heterônomas, como o Florestan gostava de dizer, dependentes ou duais. E a dualidade do Rangel não é dualista, é bem diferente, ele está falando de uma unidade contraditória. Tá? Então, as mudanças aqui estão relacionadas às transformações mais amplas. E à medida que existem transformações no sistema, no centro e nas relações entre centro e periferia, abrem-se espaços para novas formas de atuação do Estado e da sociedade. Então, as possibilidades nacionais são delimitadas de fora, mas construídas por dentro, ou seja, não tem uma passividade dos atores, pelo contrário. Em determinadas conjunturas existem reorganizações, esse seria o quarto elemento. O quinto é que o conjuntural no qual esses autores estão interpretando, ele é visto a partir como parte do movimento das estruturas, abrindo espaço para intervenção política, porque todos esses intelectuais são atores querendo intervir no cenário político. Então, as ideias, elas servem como um plano de ação para descrever e atuar sobre esse processo histórico.
E a última premissa seria que as teorias econômicas e sociais tidas como universais do centro são necessárias, mas insuficientes. Elas precisam ser operacionalizadas de maneira criteriosa, como dizia o Florestan, para mostrar a particularidade das nossas sociedades entendidas dentro de uma totalidade maior. Inclusive revelando essa totalidade que para muitos atores do centro, que não viam essas relações entre centro e periferia, ficava de alguma maneira, eles tinham uma visão reducionista. Então esse é o período, diríamos, em que as ciências sociais no Brasil e na América Latina tiveram grande expressão, né, dos anos 50 aos anos 70. Bom, aí eu acho que eu não tenho muito tempo para falar dessas... aqui, então, tem o Caio Prado Júnior, que para mim é o berço, né? Eu costumo falar que o Caio Prado Júnior é o abridor de caminhos. O primeiro a dizer, olha, a colônia é o outro lado da metrópole. A colônia é fruto de um processo de expansão do mundo moderno, então ela é moderna, né? E eu preciso entender as relações, eu preciso entender o todo, sem o qual eu não entendo essa relação. E a partir do materialismo histórico, ele, sem julgar, né, a coisa de relações de produção, modo de produção, mas tentando entender como uma estrutura econômica gera uma estrutura social e os cortes ao longo do processo. Celso Furtado vem depois, não vou entrar aqui na discussão Celso Furtado ou Caio Prado, mas obviamente que a essência do Caio Prado ela é desenvolvida ou, diríamos, potencializada para além do Caio Prado, porque o Celso Furtado consegue, a partir do seu ferramental, entender ou capturar o sentido da industrialização, para depois mostrar que nós geramos o subdesenvolvimento industrializado. Então, essas variantes teóricas que surgem a partir do método, cada autor, inclusive, vai refinando e dando vazão a várias outras. Aqui, né, e na minha maneira de entender, o Inácio Rangel, especialmente na escola de Campinas, quando se critica o Celso Furtado, eu tenho percebido que geralmente se usa uma mão rangeliana, né? Então ele é o outro do Celso Furtado que percebeu algumas dinâmicas durante a ditadura militar. E o que é interessante é que o Florestan Fernandes, no Revolução Burguesa no Brasil, tem a melhor periodização da história econômica brasileira. Eu costumo brincar. E o Celso Furtado e o Caio Prado, às vezes, são grandes sociólogos. Então, é interessante como... e isso está presente nas novas gerações. E aqui eu não estou preocupado, porque, obviamente, teve o Fernando Henrique nos anos 60, já com a coisa da teoria da dependência, e aqui eu coloco como terceira geração, né? E o livro do Florestan vem depois do seu pupilo. Eu não estou querendo aqui demarcar necessariamente cronologicamente, mas um campo, um estilo de interpretação histórico-estrutural, e o meu objetivo é ter um organograma analítico para que a gente possa ver quais os conceitos cada um utilizava e tal. Por exemplo, Celso Furtado não usa a palavra subdesenvolvimento. Por que ele não usa? Mas ele chama de passivo colonial, entende? Então existe, às vezes, até uma tradução das categorias entre esses autores, e acho que o central daqui são essas premissas que marcam esse estilo de interpretação histórico-estrutural. Essa discussão do Florestan e do Furtado eu vou passar. Eu só gostaria de dizer, como a Elisa ontem expressou bem, em junho de 64, quando está Celso Furtado com Echevarria, Fernando Henrique, Francisco Verforte, no IUPS, iniciando aquilo que seria a teoria da dependência, ou seja, a teoria da dependência surge de dentro da CEPAL, né, instigada por Celso Furtado, que havia, então... Né, e é interessante que, lendo os últimos livros do Celso Furtado, ele não fala mais de teoria do subdesenvolvimento. Ele fala nova problemática, desenvolvimento, subdesenvolvimento, dominação e dependência. Então ele vai mudando o seu referencial analítico para tentar captar a totalidade do capitalismo, né? Tem um texto do Gabriel Palma, inclusive, que fala das 3 teorias da dependência, pegando o Celso Furtado e o Sunkio como uma terceira, além das outras 2, né? Mas eu acho que todos esses autores, tendo utilizado ou não, a perspectiva da dependência já está, de alguma maneira, presente nesses autores, né? E tem um livro do Celso Furtado que ele fala, olha, para eu discutir o desenvolvimento eu tenho que fazer uma aproximação progressiva entre
Teoria da acumulação, teoria do poder e teoria das estruturas sociais. Quem realizou esse esforço de maneira mais acabada é o Florestan Fernandes, da minha maneira, no Revolução Burguesa no Brasil. Então existem diálogos entre eles. O Chico de Oliveira, num texto dele, chega a dizer o seguinte: o Florestan não teria escrito esse livro se ele não tivesse relido no exílio, ou no Canadá, onde ele estava, o Celso Furtado, e porque você vê Revolução Burguesa no Brasil, ele vai fazer o esforço de pegar da independência até o período pós-64. E depois, no circuito fechado, ele inclusive pega a colônia. Então ele tem uma perspectiva de fazer um movimento mais amplo da história, usando o método histórico estrutural, que geralmente é associado à coisa aos economistas, né? Bom, o que eu estou chamando de novos adversários, né? Que dificultam, ou seja, não é que dificultam, né? São as leituras predominantes com as quais, se nós quisermos retomar, nós teremos que nos defrontar. Então, primeiro tem os neo-institucionalistas. Quanto tempo eu tenho, Paulo? 10 minutos. 10 minutos. Então, os neo-institucionalistas, eu costumo dizer que o Douglas North e o Acemoglu e o Robinson são, de alguma maneira, uma derivação do Rostow, né? Por que eu estou dizendo isso? Ontem foi até interessante que o Silvio Almeida trouxe a questão do Rostow e tal. Eu até conversei com ele: olha, essa não é exatamente a visão que a teoria, assim chamada teoria do subdesenvolvimento, inclusive o Celso Furtado se diferencia do Rostow, como o Albert Hirschman, vários outros autores, né? Na verdade, é uma contraposição muito forte, né? Então, a ideia do Rostow é que vai haver convergência e que esses países estão correndo em raias separadas. Então, eu tenho 4. Então, tem a decolagem, antes da decolagem, as condições, depois, eu tenho 4 estágios. Inclusive, o nome do livro é o Manifesto Não Comunista. Aí, é um livro de 59, né? E aí vem o Douglas North depois falando de instituições que estão presentes no Rostow. Mas a discussão do North é o seguinte: por que houve divergência? Por que os países não chegaram ao desenvolvimento, né? Nem todos os países decolaram, e aqueles que decolaram não chegaram a ser desenvolvidos? Bom, eles têm incentivos perversos ou instituições deficientes, e ele vai falar com os países desenvolvidos, e ele menciona expressamente os países desenvolvidos, e pergunta quem é que se beneficia desses incentivos perversos, e são as elites tradicionais, as elites políticas produtivas e tradicionais. Então ele vai falar do México contraposto aos Estados Unidos. Tem crescimento no México? Mas é um crescimento que gera vantagens de mercado, protegido, todo aquele discurso. Então existem instituições eficientes, boas, que devem servir para todo mundo, né? Então diríamos que mudou a realidade, o modelo de alguma maneira é alterado. Eu acho que a maneira como o Douglas North trabalha com instituições não tem nada a ver com a maneira como esses autores do estilo de interpretação histórico-estrutural trabalham com instituições. As instituições estão vinculadas a estruturas e a relações econômicas sociais que vão se transformando, e não existem instituições melhores ou piores do que as outras, ainda que exista nos seus projetos e nas suas utopias propostas de transformação institucional, né? Qual que é o outro adversário, entre aspas? Eu quero ser cuidadoso aqui, mas porque nós temos o movimento decolonial como um novo campo de pesquisa, né? Mas se vocês veem, por exemplo, tem o Wolfgang Sachs, tem o Arthur Escobar, tem vários outros autores, né? O que eles demonstram nos textos deles é uma completa falta de conhecimento e um suposto desconhecimento de todo o pensamento sobre desenvolvimento e dependência na América Latina e nos países do terceiro mundo. Você pega, por exemplo, o Wolfgang Sachs, escreveu o Dicionário do Desenvolvimento, e agora eles escreveram um livro que chama Pluriverso, vários autores, Dicionário do Pós-Desenvolvimento. Vai dizer que o desenvolvimento é uma narrativa hegemônica criada pelo mundo ocidental
para ser imposta aos países mais escuros. Aí eu peguei um termo aqui do Vijay Prashad, que é um livro dele sobre o terceiro mundo, que eu achei muito interessante. Então, a noção de desenvolvimento, ela é linear, economicista e baseada numa visão binária entre nações ricas e pobres. Esse cara leu quem? Ele deve ter lido o Rostow. Né? Ou então, porque ele não leu Furtado, não leu Fernando Henrique Florestan, não leu Samir Amin, não leu ninguém esses, né? Porque se teve um pensamento não eurocêntrico, mas partindo das categorias econômicas e sociais, das teorias supostamente universais, para inclusive mostrar aquilo que o Dipesh Chakrabarty fala, desprovincializar essas teorias, porque elas são feitas para um determinado contexto, Europa, na Revolução Industrial. Se teve alguém tentando trabalhar essas teorias para criar uma nova totalidade que faça sentido, foram justamente esses autores. Então, era uma perspectiva não anti-eurocêntrica, mas com certeza não eurocêntrica. Então, essa nova visão, até em inglês ficou mais interessante, everything is about culture, everyone is Eurocentric. Então você vê esse negócio de colonialidade, está em tudo quanto é lugar. Então o capitalismo bom, então... E tudo tem a ver com pequenos movimentos, como se a própria narrativa do desenvolvimento já tivesse... Eles chegam a dizer que a narrativa do desenvolvimento é um conceito artificial e vazio com uma imagem positiva. E eles estão lendo os textos do Banco Mundial, de todos esses autores tradicionais. Então eles renegam, tá certo, aquilo que deveria ser a matriz da qual eles deveriam ter partido. Então, na verdade, são autores que, se nós quisermos trazer esse estilo de interpretação histórico-estrutural, não sei se são adversários, são autores com os quais nós vamos ter que nos enfrentar. Né? As razões para o abandono, se é que eu não estou forçando demais a barra ao falar do abandono. A excessiva academização do pensamento. Bom, é natural que com a academização do pensamento, você vai ter o pensamento econômico, né? Por exemplo, os economistas, eu chamo economistas ortodoxos da academia, economistas heterodoxos da academia. Eles são economistas. Tem os sociólogos, tem os cientistas políticos. Ou seja, essa divisão não estava presente, porque, obviamente, a universidade estava em formação e muitos desses autores não atuavam, né, tirando Fernando Henrique, Florestan, que estavam criando a universidade, não atuavam no contexto universitário. A segmentação disciplinar das ciências sociais. Uma visão restrita de que basta tomar o governo, que eu consigo democratizar, está aí a Constituição, e reduzir a desigualdade, que predominou em várias leituras ingênuas durante os nossos governos nos anos 2000. E muitas vezes o desenvolvimento como sendo parte do campo dos economistas, levando a críticas da sociedade civil e do movimento decultural com razão, tá? De que a construção de Belo Monte, olha esse projeto desenvolvimentista que não olha as outras dimensões, como se o desenvolvimento tivesse sido um dia, né, uma tarefa apenas, né, ou seja, o estilo de interpretação histórico-estrutural tinha uma relevância da dimensão econômica, mas não havia um monopólio do econômico sobre as outras dimensões, como eu tentei falar. E a nova colonização cultural da academia. Não para todo mundo, obviamente, né? Senão nós não estaríamos aqui. Né? Porque hoje eu tenho vários colegas que o Brasil é um case. Não, participa das redes transnacionais de pesquisa e tal, traz lá os bases de dados e o Brasil é um case. Né? Então, duas questões sobre interpretação. Já que eu estou falando de um estilo de interpretação e não de uma teoria. Né? Então, a primeira pergunta é o seguinte: será que é o nosso papel necessariamente produzir teorias, assim, hard? Sim, eu acho que também. Acho que tem que produzir tudo. Mas eu me pergunto se interpretações que gerem utopias e projetos de transformação não são mais efetivas do que teorias muito abstratas. Obviamente que as duas coisas podem andar juntos. Né? E toda nova interpretação ou variante teórica
relacionada ao método histórico-estrutural, precisa ter, partir das condições subjetivas e objetivas de produção intelectual no Brasil. Então, primeiro o seguinte, o mundo mudou muito. Tem uma complexificação do sistema centro-periferia, ascensão da China, o que muita gente chama de financiarização, ou seja, não dá para você atualizar um método sem incorporar. Aqui eu não estou defendendo um nacionalismo metodológico, não, porque nenhum desses autores, todos eles estavam em sintonia com o pensamento. Então tem muita gente produzindo, né? Trata-se muitas vezes até de ter um filtro teórico para processar e criar novas variantes teóricas, que é um termo que eu tiro do Furtado, do pré-revolução brasileira, para tentar desenvolver. E as condições subjetivas é o seguinte, não existe espaço para novos gigantes intelectuais. Estava surgindo tudo, o pensamento, a academia, o Estado, né? Então, todo pensamento ele tem que ser coletivo, dialógico e muito provavelmente ele vai passar pela universidade, que é estratégico. Mas não necessariamente os principais centros de produção serão na universidade. A universidade tem que ser capaz de receber. Porque hoje nós temos intelectuais orgânicos dos movimentos populares, pensando o desenvolvimento a todo momento. Eu costumo citar o Emicida como um grande pensador do desenvolvimento, se é que a gente pode dar novo sentido a esse termo, que é o objetivo aqui. Então o desafio do Darcy Ribeiro, estou dando um curso com um colega, o Estélio, lá no IEB, sobre o Darcy Ribeiro, estamos sofrendo, ralando, mas tem sido muito frutífero. Tem uma parte que ele fala, o intelectual do mundo subdesenvolvido, ele precisa ser subdesenvolvido também? E assim, o subdesenvolvido, o segundo, aí é no tom pejorativo que ele está utilizando, ou seja, será que é como se o período de adolescência das ciências sociais, incluindo a economia, que foi os anos 60 e 70, é quase como, na fase adulta, ao invés de progredirmos, nós começamos a ficar travados por traumas da infância. E veio o complexo de inferioridade e, ao mesmo tempo, a necessidade de fazer um pensamento acadêmico, de nos vincularmos às redes transnacionais de pesquisa, o que é muito importante, mas às vezes de forma subordinada. Tá? Então eu acho que isso tem a ver com o saber. Se a gente lê o livro do Darcy, A Universidade Necessária, para pensar o pensamento e a universidade na América Latina, é fantástico. Então, nesse panorama amplo aqui, que tudo tá sob questão aqui, não tenho nenhuma pretensão de estar inventando a roda, estou só tentando abrir essa grande caixa, né, desses conceitos que nos trazem aqui. Eu trago 4 perguntas para nós, se é que elas servem de alguma coisa. Esses conceitos, eles ainda servem para alguma coisa? Ou são só adjetivos que a gente usa na hora que a gente escreve um texto? Tem a possibilidade de eles darem sentido ao real, quando nós usamos? Mas aí eles teriam que estar vinculados a um arcabouço metodológico, querendo dizer o que significa dependência e subdesenvolvimento no contexto atual, histórico e no contexto das relações mundiais, e não meros adjetivos que a gente coloca para determinados sujeitos. E qual seria então o caminho? Como nós poderíamos fazer isso? E, inclusive, uma discussão que já está presente em alguns textos do Furtado, mas que o Chico de Oliveira traz. Será que esses conceitos servem para o chamado mundo desenvolvido hoje? Né? Tem toda a discussão da brasilianização dos Estados Unidos, ou seja, a heterogeneidade estrutural. Né? Obviamente, não estou querendo dizer que o subdesenvolvimento acabou sendo, né, a referência para eles e deveria ser o contrário, mas você olha os Estados Unidos hoje e outros países, a heterogeneidade estrutural está presente. Faz sentido falar de imperialismo, que estava vinculado, uma disputa Estados Unidos-China. Então eu acho que está tudo por ser feito. E esse trabalho não é só um trabalho intelectual, é um trabalho que é essencial para esse novo governo que está por aí. E como eu estou dizendo, não sou eu que quero liderar,
nada disso, eu só estou colocando, né, porque eu acho que esse estilo de interpretação histórico-estrutural tinha um sentido político na veia, de atuação política nas estruturas e não necessariamente partidária. Né? E todos esses autores, e aqui eu citei 4 mais a terceira geração, mas se você for ver, esse estilo está presente. Vejam o Júlio Veloso ontem trazendo a Paula Begelman, ali recuperando, está presente ali. Né? Então é isso, gente. Eu falei demais, né, Paulo? Acho que ultrapassei, peço desculpa aos amigos. É um prazer estar aqui com vocês e estou aqui à disposição para críticas e comentários e aberto ao diálogo. Muito obrigado, professor Alexandre, por essa sua fala tão instigante que levanta tantos pontos que certamente debateremos logo mais. Agora eu vou passar a palavra para o professor Gustavo Azenha, que é professor de Columbia University. Ele atualmente é diretor do Institute of Latin American Studies em Colômbia, foi diretor do Instituto de Estudos Brasileiros em Colômbia também. É um pesquisador que trabalha com antropologia ambiental, principalmente, e ecologia política. Autor de diversas publicações, entre elas Conservação, Desenvolvimento Sustentável e Povo Tradicional. Então, eu vou passar a palavra para você agora, sem mais delongas. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelos organizadores. Desculpa que eu vou apresentar meu paper em inglês, mas depois posso responder perguntas, discussão em português. O meu paper ele tem uma abordagem um pouco diferente assim da maioria das óticas da conferência. É uma provocação assim meio filosófica vindo assim da teoria antropológica. Então, vamos lá. So this paper is a speculative exercise regarding Brazilian dependency that takes a rather meandering approach. The paper engages in an arbitrarily selective intellectual history of social science theorizing from and about Brazil. The paper critically explores the asymmetrical political, economic, and intellectual interdependencies that characterize globalization. It does so through engaging with and creatively elaborating upon concepts that, like dependency theory, could be said to have emerged in the frictive and intellectually fecund boundaries between Brazilian and European encounters, and between indigenous and non-indigenous encounters. I privilege Levi-Strauss's concept of floating signifiers and Viveiro de Castro's ideas regarding perspectivism and ontological autodetermination, placing them into dialogue with one another and with other works of social theory that address globalization and other topics relevant to understanding contemporary liberalism in Brazil and beyond. The paper also flirts with the writings and insights of other scholars with relevance to understanding the place of Brazil in the global political economy, namely Fernando Henrique Cardoso's influential contributions to dependency theory and Auguste Comte's notion of the great fetish. In flirting with the writings, insights, and influences of these intellectuals, the paper weaves together a variety of concepts, including great fetish, floating signifier, dependency theory, and ontological autodetermination, as part of ongoing unease about and attempts to redefine individual and collective liberty in Brazil and beyond. Levi-Strauss's and Viveiro de Castro's meditations on the enchantment of imaginaries of exchange and on perspectivism, respectively, enable interesting ways to critically think about the liberating and predatory gifts of economic progress that motivates and defines the contours of global interdependency and political subjectivity. Together, these concepts permit novel reflections on the mystifications of power, the production of inequality, and the relations between power and materiality. More broadly, the paper endeavors to suggest ways to think through interdependency at multiple scales and in varied registers, through offering critical observations on the metaphysical and existential insufficiencies of liberalisms, past and present. The paper seeks to suggest creative, but perhaps unoriginal, ways of appraising the frictive interdependencies that characterize globalization under late capitalism, and associated phenomena including deepening inequalities, accentuated socioeconomic precarity, downward mobility, and the proliferation of political and economic resentment.
I recursively use these hybrid theoretical creations to interrogate existential assumptions that lurk beneath notions of freedom. In other words, this paper mobilizes the ideas of floating signifiers and ontological autodetermination in an attempt to unveil the socio-technical sorcery behind the negotiation of terms of exchange and the demarcation of national boundaries, and behind the reproduction of inequality and difference internationally, in a way that connects both of these to the delimitation of the existential boundaries of subjectivity. And this is a maneuver that seeks to provoke a more fundamental questioning of the value and the very notion of dependency, and of our faith in cherished superstitions about freedom in which the notion of dependency is imbricated. So, Auguste Comte imagined the history of society as advancing through stages, culminating in a final stage guided by social scientific reason. Notably, he envisioned this form of reason along quasi-religious lines, with echoes of primitive fetishistic belief, developing the concept of the great fetish to denote this modern form of faith. There was in Comte a conscious crafting of a generalized fetish as part of his larger positivist project of conjuring progress. Fetishism came to be seen as vital to forging solidarity in the service of the collective good. He developed a theory of fetishism that is itself an extreme form of fetishism. Now, Comtean positivism and his concept of the great fetish has become much derided in social theory, but its traces are very much alive today. It is manifest in conventional notions of science and scientific progress, with its teleological convictions of the additive and perfective advancement of scientific abstractions. Its traces are apparent in nation-building and globalizing projects of order, progress, and growth. Its specter also remains in anthropology and the social sciences. Now, in Brazil, positivism came to be playing an important role in the construction of national identity, permeating not only the understanding of the fledgling nation state, but also the history of Brazil, its ethnic, racial, and geographic diversity, and the interrelations between these. It informed understandings of the political order and its metabolism, as well as the visions of the failings, future, and the definitions of and paths to progress. Positives served as a vital framework in the Brazilian imagination in redefining freedom and re-envisioning human agency during a time of increasing global interconnections. It functioned as a great fetish, if you will, during an important time of nation building and reformulation of global interdependencies. The Comtean model of order and progress and Comtean philosophy has continued to consciously and unconsciously animate Brazilian ideas about political institutions, underdevelopment, global trade and interconnections, international social hierarchies, and the domestication of nature, taking on quite varied iterations and projects from liberal to socialist to authoritarian. Now I want to shift to talking about Levi-Strauss, and you'll see kind of the connections between these different intellectuals that I'm going to talk about. So Levi-Strauss's notion of the floating signifier may be seen as a devolution of Comtean philosophy, a Brazilian-influenced counterpoint to French positivism. In some ways, it can be seen as a culturally hybrid refinement of Kant's ideas about the power and promise of the social sciences, a refinement enabled and influenced by Levi-Strauss's formative experiences with Brazil and Brazilians, including indigenous Brazilians and their alterity. For Levi-Strauss, the floating signifier is put forth as a mystified theory of the mystification of power. The concept of the floating signifier originates in Levi-Strauss's creative analysis and critical engagement with Mauss's theorizations about the gift and magic and the alchemy of social relations. Levi-Strauss builds on his insights by connecting it with his own experience and encounters with magic among indigenous peoples in Brazil. The concept seems to refer to powerful signifiers that sublimate the contradictions of symbolic thinking, thereby enabling them to function. Marxian notions of fetishism unconsciously linger beneath the surface here, despite an absence of explicit invocation of Marx or commodity fetishism. As a theoretical elaboration that intermingles theorizations of magic and social relations and concerns the mystification of the terms and dynamics of exchange, the floating signifier seems particularly apropos for thinking about global interdependency and revisiting dependency theory. Notably, Levi-Strauss closes his discussion of this concept with an acknowledgement of the influence of Comte and Mauss and praise for aspects of Comte's intellectual project. Like Comte, Levi-Strauss's work suggests commonalities between fetishistic belief and science while insisting on the exceptionalism of science. What Levi-Strauss describes as the origin of structuralism bears an uncanny resemblance to fetish making and to his account of the origins of the floating signifier.
What I mean is that the origin myth of structuralism recursively demonstrates the process by which arbitrary, superstitious exceptionalism materializes from the unconscious. The broader point to emphasize here is that the floating signifier is a theory of mystified consciousness, or ideology, that largely follows within a Marxian tradition. And like other theories of ideology, it is concerned with subjectivity and the differentiation and the terms of interdependency within social collectivities, and with the socially deceptive and self-deceptive forms in which these are misrepresented. The concept of the floating signifier can and has provided a useful point of reference for thinking about several focal concerns in this paper, including difference in Brazil, the interrelations between Brazil and global centers, and the rise of authoritarian populism in Brazil and beyond. And just as a brief aside, Zizek and Laclau are both people that have taken up this idea of floating signifier to think about populism. So now I want to shift to talking a little bit about Cardozo and dependency theory. So we will not go into a detailed analysis of the literature on dependency theory and its multiple iterations here. Rather, I wanted to focus on the connections between its critiques of developmentalist explanatory frameworks on the one hand, and the issue of power inequality internationally. This is accomplished primarily through engaging in Cardozo's article, The Consumption of Dependency Theory in the United States. In this article, Cardozo critiques the tendency to resort to mythical binary oppositions in thinking about Latin America. The article aims to add nuance to these simplistic oppositions through clarifying the origins, influences, and evolution of dependency theory, while also underscoring the often underappreciated significance of critiques of national elites embedded within dependency theory. Now, Cardozo argues that many of the ideas articulated in dependency theory already existed prior to the 1960s, but that these ideas became increasingly salient in influential academic and policy circles. He situates dependency theory in a long line of reinterpretations and redeployments of Marxian thinking, mobilized to illuminating and critiquing inequality and ideology. With dependency theory, these intellectual traditions were turned to problematizing and attempting to transform the asymmetrical center-periphery relations shaping Latin American development and the internal inequalities of Latin American nations. Dependency insisted on attending to both of these synthetically, which was premised on the insistence that centers and peripheries were, and have always been, concomitant creations. So dependency theorists question the artificial divide between the internal and external in their understanding of dependency, while giving more historical nuance to the interplay of these. Crucially, Cardozo in this article argues that attempts to create a taxonomic continuum of degrees of dependency assumes that you can enlarge the area of independence, which suggests that rethinking the violence of global and international inequality requires transcending the very notion of independence. And now shift to a brief discussion of Viveiros de Castro. So considering the preceding discussions about dependency theory and floating signifier, we now invoke and engage with some of the works of anthropologist Eduardo Viveiros de Castro, whose own writings and ideas weave these theoretical threads in new and interesting ways. His perspectivist approach, his ideas regarding ontological difference, and his critiques of development offer some creative insights for understanding the terms of independency and the question of independence. He comes out of a tradition of Levi-Straussian structuralism, which is highly influenced in the anthropology in Brazil. And another important intellectual influence is the work of Lacan, who is also influenced by Levi-Strauss and Levi-Strauss's notion of the floating signifier. With this creative intermingling of these intellectual influences and their hybridization with Amazonian indigenous theorizations, Viveiros de Castro has become a crucial figure in social theory and has been one of the most influential, one of the most referenced theorists associated with the ontological turn. In an essay entitled Zeno and the Art of Anthropology, which explores the notion of comparative relativism and ambitions to redefine anthropology as a theory of people's ontological autodetermination and a practice of the permanent decolonization of thought, Viveiros de Castro invokes the notion of the floating signifier. In this essay, he notes that the purpose of his Amerindian-derived conceit of perspectival multinaturalism has been to bypass the infernal dichotomies that serve as the bars of our metaphysical cage. Although quite different in their approach and topic of focus, as in Cardozo's critical observations on dependency theory, there's a shared problematizing of modern metaphysics and the valorization of monistic impulses.
There's a kindred attempt to bypass binary oppositions, to emphasize the co-constitutive nature of opposing forms, and to develop more nuanced and constructive notions of social relations. In other words, both are rooted in dialectical frustrations and synthetic aspirations. In this essay, Viveros y Castro connects this broader project of transcending the bars of our metaphysical cage, as he calls it, to redefine anthropology and the conceptualization of difference, and he connects these to the idea of the floating signifier. In this discussion, and with echoes of Levi-Strauss, Viveros y Castro speculatively suggests some parallels between Moses' notion of magic and the gift and their paradoxes, which serves as a means to further elucidate this paradox and link it to a theory of value. I don't have the time to elaborate on his arguments, which are kind of complex and convoluted, but just want to point out that he essentially argues that the floating signifier captures this paradox, and that this paradox is essentially that of reconciling difference and interdependence. Although the floating signifier is explicitly set apart from Marxian fetishism by Viveros y Castro, it haunts his invocation of the concept in the same way that it inhabits Levi-Strauss's original utterance of this concept. In both cases, however, there's an attempt to move beyond the contradictions and simplifications of Marxian fetishism to articulate more refined theorizations of magical thinking. Importantly, Viveros y Castro goes on to suggest that the floating signifier is a privileged locus for productive and creative elaboration of social theory and philosophy, which is part of the point I'm trying to make, that I think there's some interesting things to explore there in thinking about these kinds of questions. The matters of magic and gifts are fertile ones for the exploration of independence and dependence, as they link matters of superstition, for example, the faith in the rationality of institutions. So they link things like superstition, questions of difference, power inequalities, and exchange. It seems that the paradox captured in the notion of the floating signifier is ultimately about the fundamental paradox of human existence, the paradox between agency and structure, or freedom and determination. And this is a paradox that is quite relevant, indeed should be central to discussions of interdependency theory, national identity, and globalization. Viveros y Castro's and Levi-Strauss's conceptions of floating signifiers are concerned with the liminal spaces in which belief and faith and truth and falsity are constituted, where magical reason is created, legitimated, and propagated, and where inseparably notions of individual and collective independence are fabricated. So now I just kind of turn to some kind of final observations. So as alluring and insightful as Viveros y Castro's reflections on the paradox of human nature, on the floating signifier, and on transcending the bars of our metaphysical cage are, his emphasis on autodetermination seems to be problematic and inconsistent. It suggests a perpetuation of a notion of independence, which is metaphysically suspect. More concretely, and to circle back to Cardozo, it seems to relapse into the fallacious belief that it is possible to enlarge the area of independence, perpetuating the external-internal divide that both of them have critiqued. At times, Viveros y Castro articulates calls for desubjectivation that seem to hint at a more radical decentering of ideas about self-determination and individuality. But how can these calls be accommodated with his emphasis on ontological autodetermination? At times, he seems to relapse into a fixation on self-determination. And it is a notion of self-determination that may not be so different from that contained within liberal notions behind the developmentalist logics that he critiques throughout his work. The various social theories covered in this paper, positivism, structuralism, dependency theory, perspectivism, can be understood as theories of value, of the synthetic ways in which we define and valorize things, human beings, and non-human beings. They can also be understood as variations on the social contract. After all, the conjuring up and authentication of value is what social contracts are about. And each of these offers up interpretations and prescriptions for social contracts that bear the qualities of floating signifiers, I would argue. There's a shared but indeterminate faith in the possibility of independent being that runs through these social theories. Positivism, structuralism, and post-structuralism share similar superstitious delusions that independence actually exists. Delusions which do a violence to the co-constitutive nature of being, human and otherwise.
All of them grapple with contradictions between self-determination and interdependence at individual, national, and global scales, offering up arbitrary resolutions that mitigate and conceal the contradictions, but arguably fail to coherently transcend them. What I'm suggesting here is that liberalism may not be the root cause of global societal ills, but a symptom of a deeper human existential contradictions regarding the limits of individuality and self-determination. Freedom, independent being, is what ultimately breathes life into the floating signifier. Delineating the boundaries of the self, establishing the limits of individual possession, is the most fundamental process of differentiation. It is the most elementary magic of human being. It is the most enduring and universal form of magical signification, of fetish making, if you will. Crucially, the theory-generating value of the intellectuals and ideas covered in this paper lie not only in the insights they provide about fetishistic belief, but also in their own iconoclastic universalism. But what I mean by this is their disavowal or veiling of the fetish making that they themselves engage in to authenticate their originality and their radical rational alterity. Perhaps the unconscious impulse to establish a mystified sense of unity, to assuage malaise over the inconstancy of the human soul is universal, eternal, and transcendent. And finally, just a kind of final point, which I can't really dwell upon, but I want to add that the preceding provocations regarding the limits of critical social theories and skepticism about their transformative and emancipatory potential may have something to offer in thinking about the ascendance of political polarization and authoritarian populism in Brazil. Phenomena that also speak to the matter of frayed social contracts and anxieties over the status and very possibility of freedom. I'll stop. Bom, thank you, Professor Gustavo Azenha, pelo seu texto bastante denso. Né? Espero que a gente tenha possibilidade de destrinchar ele aqui no nosso espaço de debate. Agora eu passo a palavra para o professor da Unicamp, Pedro Paulo Azaluti Bastos, economista, figura importante no debate público, assim como Alexandre, sempre com suas intervenções, autor aí de várias publicações. Muito obrigado, Pedro, por participar desse evento. É um prazer recebê-lo aqui. E você vai falar sobre as duas vertentes da teoria da dependência. Paulo, bom, eu que agradeço o aceite do trabalho e me sinto muito feliz de estar revendo os amigos, revendo Paulo e o Mate, porque a gente sabe que o Paulo pensou um dia em ser economista, né? Acho que tentou um semestre, né, Paulo? Nós fomos, inclusive, da mesma turma, né, na Unicamp. O Alexandre, inclusive, era nosso veterano, né? Um ano, 2 anos na frente da gente, né? Ele tinha então, mas era veterano. Como? Ele tinha a mesma idade, mas era veterano já. Verdade, era veterano. Então, é muito, enfim, me sinto muito feliz de estar vendo também aqui a professora Angelita de Souza, a professora Tatiana, o professor Gustavo Azenha. Gostei muito da comunicação, né? Pretendo ler o paper e dialogar com o paper, né? Bom, e também gostaria de conhecer o Flores. Se ele aparecer depois, aparecer a imagem dele, eu gostaria de dar um ok, um tchau para ele. Flores. Vai chegar em breve. Bom, eu conversei aqui com o Flores e eu vou, então, fazer a projeção da minha tela. Espera só um momento, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês acompanharem aí, né? Só um momentinho. Tá dando para ver? Sim. Sim? Então, eu vou falar sobre as duas vertentes da teoria da dependência, né, e questionar, avaliar a possibilidade de uma nova síntese, né, que tome essas reflexões como não apenas, digamos, pensamentos que ficaram ali nos anos 60, nos anos 70, mas pensamentos vivos que têm que ser, evidentemente, atualizados, mas que
a meu ver, tem um grande potencial de abertura de um entendimento complexo da realidade atual das sociedades periféricas e dependentes, né? O meu ponto central primeiro eu quero mostrar que existe duas vertentes da dependência, não é uma novidade. Eu vou tentar explicar como é que eu entendo a diferenciação entre essas duas vertentes e vou discutir também as críticas mútuas que foram feitas entre expoentes das duas vertentes, não é? E eu considero que as críticas elas têm uma validade parcial, e é exatamente com base na parcialidade da crítica que a gente pode procurar pensar uma nova síntese que, digamos, supere os limites de cada uma das duas vertentes das teorias da dependência, né? Em geral, eu diria que elas, como se sabe, né, elas buscam romper com o nacionalismo metodológico, particularmente da tradição liberal, não é? Isso já tinha sido realizado pela tradição nacionalista e cepalina, mas elas avançam, digamos, na totalização da visão da sociedade como totalidade, né? Vários conceitos são utilizados da tradição marxista, né? Então elas procuram, em geral, dialogar não apenas, digamos, com a tradição nacionalista e entender os sistemas econômicos, mas aprofundar para entender a relação entre essas vias de desenvolvimento dependente com a estrutura de classes, com a constituição de certos tipos de Estado, certas formas de Estado e os conflitos políticos e sociais que não podem ser separados da evolução do capitalismo dependente, né? E um ponto central, acho que delas, é a ideia de que a história econômica latino-americana é integrada à evolução do capitalismo mundial. Não vou abordar isso porque o Alexandre fez isso com muito mais tempo e brilhantismo do que eu poderia fazer, né? Eu diria que há duas vertentes da teoria que, enfim, estão conectadas com táticas políticas também. Isso não é nenhuma novidade, né? Estou só relembrando um ponto que já está meio que assentado na bibliografia. A primeira vertente foi fundada pelo Gunder Frank e, de certo modo, caminha também, que tem a maior influência internacional, porque o Gunder Frank, evidentemente, influencia muito o Orsi e a concepção dos sistemas mundo, não é? Mas tem uma influência muito grande no Brasil e na América Latina e, digamos, é ela que funda a ideia de uma chamada teoria marxista da dependência, que é chamada hoje, abreviadamente, como TMD. E, basicamente, o ponto central, eu vou abordar um pouco mais depois, em seguida, é que ela prevê a impossibilidade de desenvolvimento capitalista nos países dependentes, nas sociedades dependentes, radicalizando o estagnacionismo cepalino e, a partir daí, deduzindo a necessidade de uma revolução socialista. A segunda vertente ela é fundada, como colocou muito bem ali o professor Azenha, pelo Fernando Henrique Cardoso e pelo Enzo Faleto, e, basicamente, eles alegam que, na verdade, a relação entre desenvolvimento e dependência ela não pode ser abarcada por uma teoria universal e ela não é determinista e economicista, como pretende a primeira vertente. A relação é muito mais elástica e ela admite diferentes situações, diferentes formas de inserção na economia mundial e, vinculados a essas formas de inserção, diferentes estruturas que vão determinar diferentes potenciais de desenvolvimento, inclusive das forças produtivas e, eventualmente, de aumento do salário real e de incorporação social, fundamentando, digamos assim, não é exatamente a maneira como eles colocam, né? Mas a constituição de, digamos, sociedades ocidentais na América Latina, claro que um outro ocidente, mas que envolve necessariamente um outro tipo de tática política que não passa por uma guerra de movimentos, mas que passa por uma guerra de posição, pela evolução da correlação de forças e por um conjunto de reformas ainda dentro do capitalismo, né? As duas vertentes elas fazem críticas mútuas, como a gente vai ver, elas são parcialmente válidas, né? E eu acho, como já disse, que eu acho que é a possibilidade de
pensar uma síntese teórica. Para resumir, o argumento do Frank, do Gunther Frank, é que, como se sabe, o capitalismo se desenvolve numa polarização crescente entre o centro metropolitano e os satélites, né? E ele rejeita a ideia de que não é o capitalismo que se expressa nessas sociedades dependentes. Se houver relações comerciais que fundamentam uma relação de dependência, ainda que, digamos, as relações de produção sejam pautadas em coerção física e não na coerção salarial do mercado de trabalho de proletários, né? O que se tratará de um modo de produção capitalista. Isso também está posto pelo Wallace de uma maneira um pouco mais refinada, eu acho, né? Logo, o ponto é que não é o pré-capitalismo que deve ser derrubado por uma revolução burguesa. Então, evidentemente, é um diálogo com as propostas dos partidos comunistas ali para eventualmente encaminhar uma revolução burguesa na América Latina. Ele considera que é possível realizar já uma guerra de movimento rápido em direção a uma sociedade socialista. E isso, aliás, seria a única possibilidade de garantir algum desenvolvimento econômico e a distribuição dos frutos do desenvolvimento para as populações. Porque não seria possível, no interior da relação dependente, não é, nenhum tipo de transferência de ganhos de produtividade para os trabalhadores, dada a natureza da relação de extração de excedentes que caracteriza a relação dependente entre as metrópoles e os satélites. Inexistindo essa possibilidade, não é? Então, é apenas a superação do capitalismo que pode trazer algum grau de desenvolvimento e, portanto, essa doutrina, digamos, busca fundamentar num diagnóstico uma justificativa de uma certa tática política, não é? Que está associada, digamos, à penetração de movimentos de extrema esquerda e guerrilheiros ali no Brasil, em particular, na segunda metade dos anos 60. Né? O Rui Mauro Marini, eu acho que é considerado, no campo da teoria marxista da dependência, aquele autor que busca fundamentar teoricamente, de modo um pouco mais refinado, o argumento do Anders Gunther Frank. Mas o argumento, basicamente, é muito semelhante, né? Ele também divide um período antes da industrialização e um período posterior à industrialização, alega que no período que os cepalinos chamavam de crescimento para fora, era a deterioração dos termos de intercâmbio e um intercâmbio desigual, que, a meu ver, ele confunde, é uma questão teórica que, eventualmente, a gente pode discutir, né? Mas que isso vai implicar uma redução da taxa de lucro, uma pressão para a queda da taxa de lucro nos países dependentes, que vai forçar as burguesias desses países dependentes a recorrer à extração da mais-valia absoluta ou à superexploração, porque, teoricamente, o progresso técnico seria barrado e as importações não seriam barateadas relativamente, haveria até um aumento do preço, que eu acho que não é exatamente o argumento do Prebes que ele faz, eu acho que ele entende de um modo equivocado, talvez, o argumento do Prebes. Né? Na época da industrialização, o argumento é que, apesar do grande crescimento do progresso técnico associado à industrialização, a superexploração é preservada. Ou por quê? Das duas, uma. Eu tenho até uma citação dele em que fica claro isso, né? Porque os trabalhadores não consumiriam bens industriais duráveis, não é? Portanto, não seria possível baratear o custo de reprodução da mão de obra por meio do progresso técnico, restando apenas a exploração por mais-valia absoluta. Ou porque a produtividade industrial só aumentaria em bens de consumos duráveis que não seriam consumidos pelos trabalhadores. Eu acho que, empiricamente, essas duas hipóteses elas foram refutadas pelos fatos. Né? Já na década de 70, tem vários estudos, sobretudo aqueles dirigidos pela Maria da Conceição Tavares, que mostram que essas duas hipóteses não são válidas. Agora, o ponto central é que
Não havendo possibilidade de rebaixamento do valor dos bens-salários, que entendido como uma condição da mais-valia relativa por ele, pelo Marini, só restaria a superexploração. E da superexploração, ele deduz a necessidade econômica do autoritarismo e mesmo do fascismo. Acho que mais tarde ele vai questionar a própria caracterização da ditadura brasileira como fascista, mas no início ele claramente caracteriza essa ditadura como fascista e desdobra a necessidade dela a partir dessa evolução econômica que ele busca identificar, né? O Cardoso e o Faleto, eles têm, como eu falei, uma visão muito diferente, que enfatiza muito a questão das vias diferentes de desenvolvimento e como que a política é importante para a definição dessas vias. Basicamente, dois processos interrelacionados diferenciariam as situações de dependência. Então, não é uma única caracterização de dependência a partir de uma teoria, como colocou o professor Azenha, eles têm a ver com as diferentes situações que vão ser determinadas ou sobredeterminadas por duas coisas. Em última instância, pelas transformações do sistema internacional, que vão mudar o contexto no qual podem se inserir os diferentes países de desenvolvimento, países dependentes, melhor dizendo, criando restrições e oportunidades diferenciadas a depender das diferentes estruturas dessas sociedades dependentes, né? E, em primeira instância, a análise precisa também partir para entender as diferentes formas de integração dessas regiões e países, não é? E, em particular, o modo como o sistema político reagiria às mudanças do sistema internacional. E, a partir dessa reação, que essa reação poderia caminhar no sentido de reforçar as restrições ao desenvolvimento das forças produtivas ou explorar as oportunidades de articulação com as transformações do sistema internacional para levar adiante o desenvolvimento das forças produtivas, que, inclusive, abririam a possibilidade de incorporação de interesses de grupos populares, ou pelo menos de parte das classes trabalhadoras entendidas como novas classes médias, mas que também fazem parte da classe trabalhadora, né? Assim, a estagnação ou mesmo a regressão estrutural que é prevista na primeira vertente não seria um resultado inevitável da estrutura da dependência enquanto tal, mas seria uma das possibilidades que as formas de dependência podem eventualmente assumir, não é? Porque uma das possibilidades é exatamente que a dependência, particularmente quando ela estaria articulada com a chamada internalização do mercado, internacionalização do mercado interno, poderia abrir a possibilidade do desenvolvimento de forças produtivas em direção à industrialização e, como eu disse, inclusive incorporar, ainda que de forma subordinada, mas, evidentemente, contando com a mais-valia relativa e admitindo o aumento do salário real, direta ou indiretamente, quer dizer, eventualmente por meio de serviços públicos financiados com a tributação da riqueza gerada pela industrialização, direta e indiretamente a possibilidade de incorporar parte das camadas médias e populares, o que significa que a estratégia política ela não necessariamente vai ser uma estratégia marcada pela chamada guerra de movimento, não é? E pela tática revolucionária. Ela pode contar com a guerra de posições e com uma, digamos, política de reformas parciais e cumulativas. Mas é assim que é entendido, inclusive, nos movimentos, né? Nos movimentos políticos do período. Quais são as críticas mútuas que foram feitas, né? Do Cardoso e do Serra contra o Marini. Basicamente, o Serra é um economista, tecnicamente, era um economista, tecnicamente, pelo menos, né? Já foi um economista tecnicamente muito refinado, que digamos, dominava muito bem, digamos, os conceitos marxistas e trabalhava junto com a Maria da Conceição Tavares nesse sentido. E ele mostra, eu acho que de uma maneira convincente, que o Marini utiliza de modo equivocado os conceitos marxistas, né? E, ao mesmo tempo, várias das hipóteses com o uso desses conceitos por parte do Marini
elas são refutadas empiricamente, né? Então, por exemplo, não é verdade que não existe a possibilidade e o desdobramento da mais-valia relativa. No caso brasileiro, por exemplo, não é? Isso é claramente refutado, inclusive na ditadura militar brasileira. Ou que a mais-valia relativa não pode ser internalizada junto com a importação das técnicas. Uma outra coisa é pensar se essas técnicas, como é o problema do furtado, podem ou não, digamos, ser conciliáveis com a expansão do emprego na indústria de maior valor agregado e de maior produtividade, ou se elas vão limitar a possibilidade de expansão desse emprego. Não é? No caso brasileiro, não é verdade. Não é verdade. Né? A classe trabalhadora, industrial, operária, aumentou muito na década de 60 e 70, e com o aumento do salário real, pelo menos para uma faixa dos trabalhadores industriais manuais, não é? Com algum grau de qualificação. Tem vários estudos vinculados particularmente, aí, orientandos da Conceição Tavares, o Paulo Renato de Souza, o Paulo Baltar, por exemplo, que mostram isso empiricamente, muito bem. Né? Por outro lado, eles alegam que, particularmente o Serra, que a taxa de lucro importa muito mais que a taxa de mais-valia. E ambas aumentaram, no caso brasileiro, com grande aumento da produtividade do trabalho, portanto, com a mais-valia relativa. Ainda assim, os salários de base continuaram restritos, mas não, o que é muito importante, o leque salarial. Não é? Porque isso, digamos, demonstra que você não pode entender o mercado de trabalho latino-americano com base na hipótese de superexploração do trabalho para o conjunto da classe trabalhadora em função de um determinante de ordem técnica da economia. Não é? É claro que há muitos trabalhadores superexplorados, mas isso não pode ser deduzido propriamente da economia. E o próprio desenvolvimento tecnológico associado à industrialização dependente abre a possibilidade de incorporação e de ampliação de um leque salarial com uma enorme heterogeneidade estrutural. Então, isso, inclusive, acaba determinando um padrão de conflito político e social no Brasil, ao meu ver, não é? Em que boa parte, não só no Brasil, em outros países latino-americanos também, em que boa parte das camadas médias apoia politicamente, por exemplo, o neoliberalismo. Não é? Boa parte das camadas médias que são trabalhadores, elas, digamos, ganham com a superexploração de uma parte dos trabalhadores. Né? E isso não é definido apenas, digamos, por características de ordem da estrutura econômica, não é? Mas também tem a ver com heranças culturais, de discriminação racial e de gênero, e não é à toa, digamos, que a franja marginal, como dizia lá o Clóvis Moura, é ocupada basicamente pela mulher preta, não é? Quer dizer, mulheres pretas têm uma participação muito mais do que proporcional no contingente dos superexplorados do que no total, na proporção total da população brasileira, de maneira que você não pode deduzir essas relações, inclusive dentro de conflito, dentro da classe trabalhadora, né? A constituição de sindicatos industriais que aumentam os monopólios de uma parte da classe trabalhadora sobre outra parte da classe trabalhadora, não é? Ou a resistência à universalização da educação, a resistência a cotas raciais, para falar um pouco da atualidade do problema, né? Isso não pode ser deduzido unicamente de questões associadas à estrutura econômica, tá certo? Por outro lado, acho que o Marini faz críticas interessantes também ao Fernando Henrique Cardoso, em particular, né? Eu não considero que a crítica mais popular seja correta. A crítica mais popular é o seguinte: ela busca monopolizar a denominação marxista. Né? A vertente do Marini, ela se diz que é a única teoria marxista da dependência e acusa o Cardoso e o Faleto de weberianismo. Né? Isso não é verdade. Essa acusação não é válida teoricamente, né? Não apenas porque o Cardoso e o Faleto abertamente buscam articular a sua visão com a teoria do imperialismo, mas, na prática, eles buscam entender
os conflitos sociais e políticos vinculados com os conflitos de classe e com os movimentos, digamos, da economia. E, ora, o que caracteriza o Weber é exatamente a proposição metodológica de uma autonomia absoluta entre a cultura, a política e a economia, não é? Quer dizer, o marxismo pode admitir lógicas diferenciadas, ritmos diferenciados, não é? Defasagens, decalagem, né? Entre os diferentes campos, os diferentes níveis, não é? Só que entende como uma autonomia relativa, não como uma autonomia absoluta, como é característica da tradição weberiana, não é? O que poderia ter alguma validade é, de fato, né, que se você definir marxista unicamente com base na tática política revolucionária, de fato, a teoria do Cardoso e do Faleto não é uma teoria marxista da revolução, da tática revolucionária. Isso, sim, é verdade, mas aí também, digamos, aí vários autores marxólogos ou marxistólogos, se vocês quiserem, também não poderiam ser considerados marxistas, né? E aí isso eu acho que é problemático. Eu acho que é problemático. Por outro lado, eu acho que a alusão do Cardoso e o Faleto à importância autônoma da correlação das forças políticas e sociais nem sempre vinha acompanhada de uma preocupação com as limitações estruturais e das vinculações dessas bases sociais com o movimento econômico, né? Eu considero. Então, eu acho que é verdade que a luta de classes ela não é propriamente limitada por eles por um cenário estrutural adequado, inclusive na análise comparativa dos países latino-americanos, não é? E no que tange à dependência, parece que o influxo do capital estrangeiro, no Brasil, por exemplo, depende apenas da existência de um convite ou de como se diz hoje, de um regime político amigável ao capital, né? Ou market friendly, como se diz hoje. Então, de certo modo, se for isso, até algum tipo de conexão intelectual pode ser proposto entre a reflexão do Fernando Henrique e a ação política do Fernando Henrique nos anos 90. Talvez, que é um ponto que a teoria marxista da dependência coloca. Mas eu acho que, de fato, falta uma análise, uma articulação entre esse movimento das estruturas econômicas e das vias de desenvolvimento capitalista, de um lado, não é? Com os sistemas políticos e, eventualmente, culturais nos diferentes países latino-americanos. Então, acho que, pelo menos parcialmente, a crítica do Marini de um chamado politicismo do Cardoso e do Faleto é parcialmente correta, né? Para concluir, que eu acho que eu já falei demais, eu acho que existe uma possibilidade de síntese, ou pelo menos não de síntese, mas de proposta de um esquema analítico para comparar modelos de desenvolvimento capitalista e formas de dependência nas diferentes situações, né? E que deve, basicamente, acho que tanto recusar o politicismo do Cardoso e do Faleto, mas sem cair no determinismo economicista do Mauro Marini, né? Quer dizer, deve admitir a possibilidade de diferentes vias de desenvolvimento capitalistas, mas deve buscar enquadrá-las em uma situação estrutural que inviabiliza, pelo menos dentro do capitalismo, a ruptura com a dependência propriamente dita. Não dá para imaginar que o desenvolvimento dependente vai provocar uma ruptura da própria relação de dependência, a ponto de provocar um desenvolvimento econômico que produza isso. É um pouco o que o Cardoso e o Faleto parecem sugerir, não é? Então, e eu acho que a gente pode, não tem evidentemente tempo de fazer isso aqui, acho que a Angelita Matos de Souza e a Tatiana BRG, inclusive, vêm discutindo muito isso comigo num projeto editorial comum, não é? Que é de buscar um pouco incorporar reflexões daquelas duas escolas de Campinas, um pouco da economia quanto da política, né? Da política, particularmente a escola pulantiana, não é? E, eventualmente, articular com essas reflexões atuais sobre desenvolvimento desigual e combinado, né? E aí, basicamente, não dá para explorar muito, envolveria pensar, de fato, em última instância, tentar entender como que
ocorrem as transformações das estruturas do capitalismo mundial e como elas são lideradas pelas estratégias de concorrência, de expansão, de projeção internacional e até global do oligopólio mundial, que é concentrado ainda nos países de origem, não é, do capitalismo, do chamado Ocidente. E como que isso é necessariamente apoiado por uma certa hegemonia política, geopolítica, que envolve necessariamente política e cultura. Então, as questões associadas, digamos, à hegemonia cultural, que o Azenha trouxe aqui, eu acho que são muito importantes e devem ser articuladas aí, sem dúvida, nessa possibilidade de síntese. Porém, em primeira instância, é preciso analisar tanto a estrutura dos diferentes modelos de capitalismo existentes, em conjunto, quer dizer, não só a estrutura do modelo capitalista, quer dizer, a via de acumulação de capital, mas a estrutura social que está vinculado a essa via de acumulação de capital. E, necessariamente, vincular isso com as diferentes formas de Estado e as diferentes formas de hegemonia no bloco no poder. Não é? Então, isso daria uma possibilidade diferenciada de engate das diferentes sociedades dependentes no momento de transformação, de mudanças estruturais do capitalismo mundial. Então, é por isso que, digamos, o destino de uma sociedade dependente como a brasileira até 1980 não é muito diferente daquilo que ocorreu depois de 1980. E o espelho disso é o destino diferenciado da China e da Índia. Em 1980, o setor industrial brasileiro era igual ao tamanho da China e a Índia juntos. Não é? E não dá para entender o destino diferenciado apenas apelando a o que ocorreu com a correlação de forças interna a essas sociedades dependentes, mas como elas se vincularam de forma muito diferenciada, não é? Com a transformação das estruturas do capitalismo mundial a partir da década de 80. Não é? E isso, evidentemente, tem que estar vinculado, tem que estar rebatido, digamos assim, aí com uma análise, em primeira instância, dos conflitos no interior do bloco no poder, que se vinculam com relação entre, evidentemente, camadas populares, não é? E partidos políticos que organizam as camadas populares. Por exemplo, não dá para entender os conflitos políticos no Brasil sem entender o Partido dos Trabalhadores, não é? Mas é preciso entender como esses conflitos no bloco, no poder, estão vinculados à própria forma de inserção na economia mundial, ao modelo de capitalismo e às formas de Estado. Então, eu acho que isso, digamos, é uma via de possibilidade de síntese entre as duas vertentes da teoria da dependência, que abre a possibilidade de explorar aquilo que elas têm de potencialidade e atualizá-las numa nova síntese que eu acho que é muito frutuosa para a gente entender o que ocorre comparativamente com as diferentes sociedades dependentes. Tá? Basicamente isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado pela paciência, pelo tempo. Muito obrigado, professor Pedro Bastos, por expor para nós a sua pesquisa, que está ancorada, né, nessa reflexão sobre a teoria da dependência. Acho que você demonstra na sua exposição a vitalidade de uma reflexão que se apoie nessa tradição de pensamento e procure levá-la à frente, né? A sua recuperação, a sua resenha, vamos dizer assim, do debate completa esse debate, né, com fatores que vêm da sua própria análise da realidade empírica, de outras pesquisas, de outras questões que têm sido debatidas no Brasil contemporâneo. Então, penso que se encaixa de uma forma muito feliz na problemática do nosso colóquio. Então, eu só tenho, na verdade, alguns breves comentários que vão servir só de estímulo ao debate.
Acho que, inclusive, eu quero muito ver os membros da mesa debaterem entre si. Para o professor Gustavo Azenha, eu gostaria de perguntar qual seria, dentro dessa sua provocação, né, filosófica que você faz a partir do olhar da teoria antropológica, principalmente resgatando essa questão dos significantes flutuantes, né, do Lévi-Strauss, da questão da interdependência, né? Qual seria a especificidade nesse seu inventário, né, do positivismo, a partir do Comte, do estruturalismo, da teoria da dependência e do perspectivismo, que, pelo que eu entendi, você aponta impasses em comum nessas tradições de pensamento, mas qual seria a especificidade, vamos dizer assim, da teoria da dependência desse ponto de vista? Né? Só para esclarecer um pouco mais a minha compreensão, ou a compreensão apenas para dar te possibilitar falar um pouco mais só, apenas. E para o Alexandre, gostei muito da sua intervenção, Alexandre. Acho que você tem construído realmente uma visão da história intelectual brasileira, dá para dizer isso, a partir dessa questão do estilo de interpretação, né, dos estilos de interpretação, desse estilo de interpretação histórico-estrutural, e penso muito que são muito pertinentes as questões que você coloca para que a gente possa dialogar. Eu não sei se ressuscitar, não é ressuscitar, mas dialogar de alguma forma e levar à frente esse estilo. Algo que me parece que você e o Pedro também, né, estão na mesma vertente. Mas eu ousaria dizer que não são só vocês. Quer dizer e nesse sentido, eu discordo um pouco, Alexandre, dessa sua... dessa sua contraposição, você diz assim, bom, agora o espaço que era ocupado por esse estilo de pensamento foi substituído pela rubrica do pensamento social brasileiro. Bom, em primeiro lugar, quando eu olho para a obra do Gildo Brandão, quando eu olho eu lembro aqui, sei lá, colegas, né, Milton La Huerta, o próprio André Botelho e tal, eu não vejo eles se dissociando de uma intervenção no debate sobre o Brasil contemporâneo. Então, claro, as monografias, quer dizer, tem uma academicização, pesquisas, você imagina que uma quantidade gigantesca de iniciações científicas, de mestrados, de doutorados, de pessoas que estão se iniciando, que figuram nesses debates, que ocupam as páginas de revistas, etc., não vão produzir grandes reflexões sobre o Brasil inicialmente, mas isso faz parte de um movimento que me parece que está na base de interpretações que têm aparecido no debate público. Né? Aqui vou dizer apenas livros que eu dou uma disciplina de intérpretes do Brasil, né? Continuo dando na sua novela. Então, autores que eu debati recentemente, né? O Luiz Eduardo Soares, né? O Brasil e seu Duplo, o Gessé Souza, a Ralé Brasileira, vários outros, né? E eu ousaria dizer também que não só no campo da teoria social, do pensamento social, acho que fora disso, na literatura, tem aparecido essas interpretações. Então, só essa observação que eu faria para essa sua intervenção notável, como as outras que tivemos, e agora me calo para os seus comentários e para também intervenções e perguntas, seja dos presentes, a quem agradeço a presença, e também os presentes virtuais.
Então, muito obrigado aos participantes todos e fim.